Meus amados irmãos, a palavra de Deus foi lida nesta noite no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Abra aí a sua Bíblia, você que chegou depois da leitura oficial do culto. A leitura foi feita no Salmo 84. E esse salmo fala da felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Eu quero aqui tomar por base para a mensagem que nós vamos falar nesta noite, o versículo 11, Salmo 84, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Meus irmãos, a Bíblia revela que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Jesus Cristo, nosso Deus, o Deus da igreja, Ele é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. E o próprio Jesus disse que Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Deus tem abençoado a humanidade, Deus tem abençoado a todos nós, independentemente de ser crente ou descrente. Porém, irmãos, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que andam na retidão, aqueles que andam na presença de Deus, certamente, irmãos, Deus tem mais compromisso ainda com ele. Deus também tem mais compromisso com ele. Então diz aqui o Salmo 84, versículo 11: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então Ele não vai negar bem algum aos que andam na retidão. Evidentemente, meus irmãos, que isso depende da vontade de Deus. Não é só a gente querer e dizer a Deus, não, peça com fé, e você pedir qualquer coisa com fé, Deus vai dar. Meus irmãos, é claro que a gente só recebe algo da parte de Deus se pedir com fé, se pedir com confiança. Sem isso, Deus não vai dar nada. Mas também tem que passar pelo crivo da vontade de Deus, né? Então a Bíblia diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus, irmãos, é um Deus que tem prazer em nos abençoar, é um Deus que tem prazer em ajudar o crente. Deus é um Deus que tem prazer, né, de nos abençoar de todas as formas. E aqui o salmista, ele disse assim no Salmo, no versículo 11: o Senhor dará graça e glória. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, meus irmãos, meditar nesta noite com os irmãos a respeito dessas duas palavras muito importantes, que às vezes até as pessoas usam como nome de mulheres, né? Quantas pessoas, talvez aqui tem até algumas irmãs que o nome é Graça, irmã Graça, né? Quantas pessoas também tem o nome de Glória, irmã Glória. Graça e glória, irmãos, são palavras, né, que existem ao longo da Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar isso. E diz aqui o texto sagrado que Deus dá àqueles que andam em retidão, Ele dará graça e glória. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos aqui meditar rapidamente nesses 25 minutos que nós dispomos sobre dois aspectos da graça de Deus que Ele dá ao crente e sobre dois aspectos da glória que Ele também dispensa para nós. Nós vamos aqui pedir ajuda do presbítero Márcio para ler alguns versículos no microfone, para que os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela TV AD Mossoró, canal 38, e pela Rádio Libertadora, possam ouvir a leitura da palavra de Deus pelo microfone. Meus amados irmãos, quanto à graça, nós somos alvos da graça de Deus, nós somos abençoados pela graça de Deus já antes de ser crente, com a graça salvadora. Tito capítulo 2, versículo 1 diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Você é crente, meu irmão, porque a graça de Deus te alcançou. Nós somos crentes porque a graça salvadora nos alcançou. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos debaixo do pecado. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. O homem está totalmente depravado no pecado, mas a graça de Deus que tem se manifestado e que tem sido abundante na terra, louvado seja o nome do Senhor, tem tocado nos corações. Você aceitou a Jesus, meu irmão, porque a graça de Deus te tocou. Você aceitou a Jesus como seu Salvador, não é porque você achou esse templo bonito, não é porque você achou, né, que a igreja é bonita, ou porque a igreja é perfeita, mas você aceitou a Jesus porque Deus colocou no seu coração aquela vontade de ser crente. Deus, irmãos, Ele manifesta a sua graça salvadora, e Ele manifesta por meio da pregação do Evangelho. Quando a igreja prega o Evangelho, quando você fala de Jesus para as pessoas, a graça de Deus começa a atuar, tocando nos corações, aleluia, e as pessoas, irmãos, vão se convencendo da necessidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. É a graça preveniente, é aquela graça que capacita o homem a responder favoravelmente ao chamado para a salvação, e é por ela que nós somos salvos. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele disse: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você é salvo, meu irmão, você é salva, minha irmã, porque a graça de Deus te alcançou. Você é salvo não é porque você pratica boas obras. Você foi salvo não é porque você fez algo que merecesse, mas foi pela graça de Deus. Nós praticamos boas obras não é para sermos salvos, mas praticamos boas obras porque já somos salvos. As obras, elas evidenciam a fé cristã. Glórias ao nome de Jesus. E tudo isso, irmãos, é por causa da graça para a salvação, da graça salvadora que Deus derramou sobre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, né, têm sido alcançadas por esta graça? Quantas pessoas Deus tem colocado no coração a vontade e o desejo de ser crente? Talvez você, meu amigo, que está nos ouvindo pela Rádio Libertadora, talvez você esteja nos ouvindo pelo canal 38. Deus já tem colocado, Deus tem te chamado, e você tem resistido à graça salvadora de Deus, tem olhado para o mundo, tem olhado para as circunstâncias e não tem aceitado o convite do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele dá a graça para a salvação. Agora, irmãos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. E aquele se refere ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente da Trindade responsável por manifestar essa graça na vida do crente. E você aceitou Jesus como Salvador, e não pense que Deus te abandonou, não. Às vezes tem pessoas que acham, né, que a pessoa só tem valor antes de ser crente. Depois que aceita Jesus, aí diz: não, esse aqui já está ganho para Jesus, eu já vou deixar para lá, já vou atrás de outro. Não, Senhor, irmãos, Jesus não despreza ninguém. Enquanto você estiver aqui na terra, todos os dias Deus vai te abençoar, a graça de Deus vai te acompanhar, a graça subsequente, a graça de Deus que vai ser, né, uma força importante na sua vida para enfrentar as lutas do dia a dia, para te ajudar na caminhada. Então nós precisamos, irmãos, eu quero pedir para o presbítero Márcio ler aí em Lucas 22, 41 a 43, a respeito do testemunho de um homem especial, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo sendo Deus, Ele viveu como homem aqui na terra, e como homem Ele precisou dessa graça, né, de Deus para enfrentar as lutas do dia a dia. Você tem passado luta, minha irmã? Você tem passado luta, meu irmão? Saiba de uma coisa: a graça de Deus está disponível para te ajudar, para te dar estrutura para você vencer as dificuldades. Vamos ler, né, o que aconteceu com Jesus. Lucas 22, 41 a 43. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo:
Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aleluia. Jesus estava orando ali no jardim do Getsemane, diante de uma luta muito grande que estava para acontecer, que era a cruz que ele ia enfrentar, para receber sobre si os castigos, o pecado de toda a humanidade. E ele ali em angústia, Jesus, a Bíblia diz que a angústia de Jesus foi tão grande, irmãos, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas ali ele orava ao Senhor, ele orava ao Deus da graça, ele buscava graça ao Senhor, aleluia. E ali naquela oração, meus amados irmãos, o texto sagrado diz que os anjos do céu vieram e confortaram a Jesus. Se Jesus precisou da graça de Deus, da graça confortadora de Deus, imagine eu e você, imagine nós, irmãos, também precisamos da graça confortadora de Deus, aleluia. Muitas lutas, muitas tribulações, dificuldades podemos enfrentar no dia a dia. Não esqueçamos, irmãos, nós temos um Pai celestial, nós temos um Deus no céu, que Ele tem prazer de enviar a sua graça para nos confortar, para nos consolar. Apóstolo Paulo, irmãos, também experimentou esta graça, né? Apóstolo Paulo também enfrentou essa graça de Deus, esta capacidade para enfrentar as lutas do dia a dia, quando ele tinha, né, um problema chamado na Bíblia de espinho na carne. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele ajudou, curou muita gente e foi tão usado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi arrebatado até ao 3º céu. A Bíblia diz que ele viu o próprio Jesus ali no caminho de Damasco. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Foi a pessoa, né, que mais recebeu revelações de Jesus aqui na terra, a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que por causa da excelência das revelações, Deus permitiu, né, este espinho na carne de Paulo. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que isso foi permitido para que ele não se exaltasse. Se Deus usa você, irmãos, se Deus revela mistérios a você, se Deus trabalha muito na sua vida no sobrenatural, não é para você se amostrar, não é para você ficar aí botando no Facebook, no WhatsApp, para querer achar que isso é um capital espiritual, para você se achar bonito ou maior do que os outros. Lembre-se que Deus deu a Paulo um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Você é apenas vaso, você é apenas vaso, você é apenas vaso. O que está dentro do vaso é que é divino, é que é celestial. Nós somos apenas canal do Senhor, através do qual flui a bênção e a graça de Deus. Aleluia. E por causa das excelências das revelações, Deus permitiu este espinho na carne de Paulo. A Bíblia não revela o que era, se era uma enfermidade, né? Se era um demônio que perturbava ele, não sei. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, a nossa vida está no controle de Deus. Ah, irmãos, eu sou tão crente, eu gosto tanto de trabalhar para Jesus, eu faço tanta coisa, eu sou tão fiel a Deus, e por que eu passo luta? Apóstolo Paulo era uma bênção, mas também ele passava luta, e era por bem de Paulo, para que ele não ficasse metido. Deus, irmãos, não se agrada de crente metido. Deus não se agrada de obreiro metido. Deus não se agrada de ninguém metido, porque quando Deus olha lá do céu e vê alguém metido, Deus se lembra logo de Lúcifer, que foi o cabo mais metido, né, que já apareceu na história.
Então, para ajudar Paulo, para o bem de Paulo, para que Paulo não se desviasse. Às vezes tem pessoas que acham que a pessoa só pode se desviar quando está na prova. Está passando fome, a barriga está vazia, então é fácil de se desviar. Está passando luta, então é fácil de se desviar. Mas, irmãos, muita gente se desvia na hora da bonança. É na hora da bonança. Quando ganha um salário mínimo, é crente que é uma bênção. Mas recebeu um aumento de 12%, aí já fica todo metido. Quando troca de bicicleta monareta para uma bis, ele já fica todo metido. Já não vem qualquer dia para o culto. Já tem muito compromisso, já tem uma agenda que nunca tinha uma agenda, agora já tem uma agenda, não tem tempo para qualquer coisa e agora está dividido. Mas, meus amados irmãos, apóstolo Paulo, sofreu tanto, irmãos, com este espinho na carne, que ele orou ao Senhor 3 vezes, pedindo para que Deus livrasse ele dessa provação e dessa luta. Aleluia. Mas Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta. O que é que te basta, meu irmão? O que é que te basta, minha irmã? É a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Talvez a luta que você esteja passando, talvez a prova que você esteja enfrentando, é Deus que está permitindo para aperfeiçoar o seu caráter cristão. Às vezes é Deus permitindo para que o nome do Senhor seja glorificado, ou para que através da sua vida outras pessoas também sejam abençoadas. Aleluia. Então Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Então, meus irmãos, lemos aqui no Salmo 84, versículo 11, que Deus dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Esta é a graça de Deus que nos acompanha diariamente. Aleluia. Mas além da graça, irmãos, Deus também dá, como diz o versículo, o quê? A glória. Aleluia. Essa glória, meus amados irmãos, tem 2 aspectos que eu gostaria de meditar rapidamente com os irmãos. 2 aspectos da glória que Deus dá ao crente. Primeiro, honra ou louvor dado às pessoas. E segundo, a manifestação visível de Deus no meio do seu povo. Acabamos de ler aqui a história do apóstolo Paulo, que Deus, irmãos, permitiu tudo aquilo para que ele não se exaltasse. E o crente não deve procurar se exaltar. O crente não deve procurar glória. O crente não deve buscar honra. O crente não pode viver correndo atrás disso. E é interessante, meus amados irmãos, que muitas brigas entre crentes, muitos perrengues e muito muitas vezes acontece, é porque um diz: porque eu não fui honrado, porque eu não fui lembrado, porque eu não fui apresentado, eu não gostei dessa apresentação, eu fui esquecido, passou por cima da minha autoridade, porque eu não autorizei e não sei o que. Muita gente, irmãos, vivendo brigando atrás de coisinhas pequenas. Glórias ao nome de Jesus. Mas Deus, irmãos, não se agrada de comportamentos. Deus se agrada da humildade. Aleluia. Deus se agrada da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Deus, irmãos, não tem compromisso com crente, com obreiro, com pastor, seja lá quem for, que vive atrás de glória humana. No entanto, aqueles que andam na retidão, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que exaltam o nome do Senhor, Deus exalta ele, Deus dá honra e glória a ele. Aleluia. Salmo 113, versículos 7 e 8. Que do pó ergue o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia. Da nossa parte, irmãos, não devemos buscar nada disso, mas a Bíblia diz que Deus faz isso na vida daqueles que andam em retidão. Ele do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Para quê? Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
Quantos irmãos e quantas irmãs viviam no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, com a sua autoestima lá no lixo, com a sua autoestima lá embaixo, não tinha vontade nem de viver, mas depois que aceitou a Jesus como Salvador, ele vive alegre, ele vive feliz, os seus pés estão firmados sobre uma rocha, aleluia. Agora ele tem prazer na lei do Senhor. Às vezes vivia todo maltrapilho, às vezes ele vivia todo doidão, mas agora anda de forma bem decente, agora ele anda nas coisas tudo direitinho. É Deus trabalhando na vida do crente, aleluia. Ninguém que tem um encontro com Jesus fica do mesmo jeito. Todo mundo que teve um encontro com Jesus teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada e transformada para melhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ela, mas agora, aleluia, ele anda na presença de Deus. Deus é quem exalta, Deus é quem honra, meus amados irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos isso na palavra de Deus, vários exemplos. Gênesis 45:13, vemos o exemplo de José que Deus honrou. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Amém, irmãos. José, foi um homem exaltado por Deus lá no Egito. A Bíblia diz que tudo que José botava a mão, Deus fazia prosperar. Fizeram de tudo para acabar os sonhos de José, mas não teve jeito, irmãos. Seja na casa dos seus pais, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja lá no trono de governador do Egito, em qualquer lugar, aleluia. Aleluia, é Deus, irmãos, na vida de José, é Deus na sua vida, irmão. Se você for fiel a Deus, se você andar na presença de Deus, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros do rio. Você será como uma árvore plantada onde tem água, que vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer prosperará, porque o Senhor é um sol e escudo. Ele dará graça e glória, e não negará bem algum aqueles que andam na retidão. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, é assim que Deus faz. O livro de Esther fala de Mardoqueu, que era um judeu que ninguém dava nada por ele, vivia sentado à porta do rei. Certamente não era sentado num grande trono confortável, numa cadeira fofinha lá, e todos que passavam à porta do rei batia continência para aquele escravo Mardoqueu, não. Talvez, irmãos, ele ouviu muita humilhação ali naquele lugar, mas ele continuou na posição dele. E olha o que é que Deus fez na vida dele. Esther, capítulo 6, versículos 8 a 9. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um príncipe do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ninguém dava nada por Mardoqueu, irmãos, mas ele continuou na posição dele, aleluia. Mas teve um dia que Deus exaltou Mardoqueu, teve um dia que Deus honrou a Mardoqueu. Continue na presença de Deus, irmãos, continue na sua posição, não saia da sua posição, não fique brigando por cargo na igreja, não fique brigando por reconhecimento humano, aleluia. Mas faça a obra de Deus com amor. Faça a obra de Deus com amor lá na sua congregação, lá no seu setor, lá no seu departamento, ou seja, onde for que Deus te mandar, porque Deus vai dar vitória, aleluia. É Deus quem vai te apresentar, é Deus quem vai te achar, aleluia. Glórias ao nome de Jesus.
Ah, pastor Fábio, mas Mardoqueu, ele foi exaltado, Mardoqueu foi honrado, Mardoqueu foi reconhecido porque ele sentava à porta do rei, ele estava sempre se apresentando, ele era uma pessoa metida que estava sempre dizendo: olha, eu estou aqui, lembra de mim, qualquer coisa. Não, irmãos, aleluia, não foi por isso não, foi porque Deus honrou ele. Mas tem uma história também lá, 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, de uma pessoa que não vivia à porta do rei, uma pessoa que era aleijada dos 2 pés, uma pessoa que estava lá na terra do esquecimento. Ninguém sabia, irmãos, nem onde era o lugar onde ele estava, ninguém sabia nem como era o nome lá, e dizia: é Lodebar, terra de ninguém, terra do esquecimento. Era lá onde Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, estava. 2 Samuel 9, versículos 6 e 7. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glórias ao nome de Jesus. Mefibosete estava esquecido, ninguém mais se lembrava dele, ninguém mais queria saber da família e da casa de Saul. Mas Deus tocou no coração do rei. Deus tocou no coração do rei. Meu irmão, eu creio no Deus que toca os corações. Deus toca em coração de rei, Deus toca em coração de pai, Deus toca em coração de mãe, Deus toca em coração de pastor, Deus toca em coração de autoridade, Deus toca em coração de patrão, Deus toca no coração de quem que Ele quiser para abençoar o crente. Se Deus quiser te abençoar, não há nada que impeça. Aleluia! Ele usa o homem, Ele usa o santo, Ele pode usar o ímpio para abençoar você, Ele pode usar as forças da natureza, pode usar até uma jumenta para falar para você, como aconteceu lá com Balaão. Ele pode tirar a água das pedras, Ele pode, meus irmãos, todas as coisas, porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele criou tudo a partir do nada. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Deus toca nos corações e no momento certo, aleluia, se for da vontade de Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Glórias ao nome de Jesus. Mas a outra, irmãos, manifestação da glória de Deus na nossa vida, que é importante e que é indispensável também, além desta glória e desta honra que Ele pode dispensar a cada um de nós, é a presença visível de Deus no meio do seu povo. É a manifestação sobrenatural da presença de Deus no meio da igreja. Aleluia! Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35 mostra que Deus, irmãos, a Shekinah de Deus, a glória de Deus invadiu ali todo o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aleluia! Aquele tabernáculo, irmãos, aquela tenda, aquela barraca de lona, de tecido, aleluia, muito simples ali no deserto, mas tinha um diferencial. Ali tinha a Shekinah de Deus, ali tinha a glória de Deus. Deus tem prazer de se manifestar no meio do seu povo. Deus tem prazer de manifestar a presença dele no meio do seu povo. Aleluia! Ah, pastor, agora nós construímos um templo bonito, agora nós temos aí o templo de Salomão, é muito ouro, é muita chiqueza, é tudo de primeira, então está dispensado a glória de Deus? Absolutamente, irmãos. Não, Senhor, nada substitui a glória de Deus. E Salomão, quando inaugurou o templo, ele orou ao Senhor, e veja o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios,
E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus tem prazer de manifestar a sua glória, a sua Shekinah, o seu poder, a sua operação sobrenatural no meio do seu povo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Casa de Deus, irmãos, é lugar da glória de Deus. Aqui é um lugar santo, aqui é um lugar sagrado, aqui não é lugar de desfile de moda, aqui não é passarela para piriquete exibir os seus corpos. Casa de Deus aqui não é lugar de negócio. Casa de Deus, meus amados irmãos, não é lugar de outra coisa senão para o povo adorar a Deus, senão para o povo buscar a presença de Deus, senão para o povo buscar a Shekinah de Deus. E Deus responde com fogo do céu, Deus responde com a glória dele, Deus manifesta o seu poder no meio do templo, no meio da congregação. Aleluia. Meus irmãos, Deus nesta noite está manifestando a sua presença em nosso meio. Estamos sentindo a presença e o poder de Deus nas nossas vidas. Pastor Fábio, mas quando terminar o culto vai se acabar. Quando terminar o culto, cadê a glória de Deus? Meu irmão, você é templo, você é casa e morada do Espírito Santo de Deus. Para onde você for, a presença de Deus vai com você. Você é portador da presença de Deus. João, capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui são templo do Espírito Santo de Deus? Quantos aqui são morada do Espírito de Deus? Saiba de uma coisa, irmãos, não é só o Espírito Santo que habita em você, também o Pai e o Filho também habitam em você. Aleluia. Jesus falou: se alguém me ama, ele guardará a minha palavra. Não existe, irmãos, amor a Deus debaixo de desobediência. Eu amo a Deus, glória a Deus, né? Não sei o que, legal, vamos se emocionar, se arrepiar e tudo. Amor a Deus, irmãos, guarda a palavra de Deus, obedece aos mandamentos do Senhor. E aí Jesus disse: e assim acontecendo, o meu Pai também o amará, e nós viemos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele quer habitar em nossas vidas. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos portadores da presença do Senhor. E a igreja, meus amados irmãos, é um local da manifestação da presença de Deus. Deus é a pessoa mais importante da igreja. Deus é a pessoa mais importante deste culto. Deus é a pessoa mais importante nas nossas reuniões. Eu não vou para o culto não porque o pastor Miranda não está lá. Eu não vou para o culto não porque todo mundo foi embora para Beberibe. Eu acho que eu vou chegar lá, só vou ver banco. Meu irmão, minha irmã, não deixe de vir para a igreja, porque A ou B vai vir ou virá, mas venha para a casa do Senhor para buscar a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus, irmãos, tem prazer de manifestar a sua presença, né, de habitar no meio da igreja. Mas infelizmente tem igreja que expulsa Jesus. A igreja de Laodiceia expulsou Jesus de dentro da igreja, e Jesus estava lá de fora da igreja. A igreja de Laodiceia tinha tanto pecado que Jesus estava do lado de fora. Eles expulsaram Jesus de dentro da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aleluia, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Jesus, irmãos, estava fora daquela igreja. A gente usa muito esse versículo em culto evangelístico. Nós podemos sim aplicar, não há nenhum problema a gente aplicar esse versículo para um convite ao pecador aceitar a Jesus como Salvador. Mas o sentido
primário desse texto, a interpretação dele é que Jesus estava fora daquela igreja. Jesus amava tanto aquela igreja de Laodiceia, né, que Jesus estava lá batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você, irmãos, tem ouvido a voz de Deus, se você tem ouvido o chamado de Deus para uma comunhão mais íntima com o Senhor, para uma relação mais estreita com Cristo, abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar na sua vida. Não fique metido como a igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou e enriquecia muito e de nada tenho falta. Aí como é que Jesus pode entrar numa vida dessa? Jesus, irmãos, ele gosta de habitar em lugar onde as pessoas sentem e reconhecem que precisa dele, aleluia. Mas quando, meus amados irmãos, o crente de Jesus: eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua Shekinah, eu preciso do seu socorro na minha vida, aí Jesus chega, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus habita, né, com os humildes. E Jesus prometeu, Mateus 28:20, as seguintes palavras: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco, não se preocupe, não importa se o dólar está alto ou está baixo, não importa os problemas econômicos, não importa os problemas políticos que estejam acontecendo no nosso país, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, mas a presença de Deus é garantida na nossa vida. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não te abandonou, Deus não abandona ninguém, ainda que sejamos infiéis. Todavia, Deus o Senhor, Ele permanece fiel e Ele é bom, aleluia. Como diz em um determinado filme o ditado: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, aleluia. A Bíblia diz que a sua benignidade, ela dura para sempre, porque o nosso Deus é um sol e escudo. Ele dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém? Glórias ao nome de Jesus.